Olá, tudo bom? Como é que tá nesse sábado? Esse dia de descanso abençoado por Deus. Como é que tá as coisas? Como é que está passando no dia? Tudo tranquilo? Espero que você esteja sendo abençoado, espero que seu dia esteja tranquilo. Espero que tudo à sua volta esteja em paz, principalmente o seu coração. Que o seu coração esteja em paz. Eu espero que você receba as bênçãos, as graças, o fortalecimento e o encorajamento de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. Hoje eu quero dizer para você que Deus está do seu lado, no controle de todas as coisas. E em todas as tribulações que você esteja passando, seja qual for elas, Deus diz para você: tenha coragem, tenha bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. Sabe, Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa sozinhos. Muitas vezes, nós é que viramos as costas para Deus. Muitas vezes, nós é que deixamos o caminho, as coisas de Deus. E aí acabamos nos perdendo, nas dificuldades, nos perdendo nos planos que nós temos. Mas Deus está sempre ao nosso lado, nos dando uma palavra de força, de fé, de esperança, de encorajamento, uma palavra que nos traz de volta ao rumo, ao caminho certo, principalmente através do Espírito Santo. Nós lemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Deus nunca nos deixa. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado. E a partir do momento que você colocou a sua vida na mão de Jesus, Ele tem sempre o melhor para nós. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas com essa preocupação, a gente acaba se afastando das coisas de Deus, se afastando daquilo que Deus tem para nós. E Deus está sempre perto de nós dizendo: não temas, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Não se apavore. Se você foi numa entrevista de emprego e aquela entrevista não deu certo, não se apavore, não desanime. Deus tem um lugar preparado especialmente para você. Confia. Apenas seja forte e corajoso. Confia que Deus está no controle de tudo, que Deus está preparando tudo. Se você foi ao médico, teve algum problema, algum diagnóstico que você não esperava, não se desespere. Confia. Apenas seja forte e corajoso. Confia nas coisas de Deus. Deus sabe todas as coisas. Sabe, nós precisamos aprender a ser gratos por tudo aquilo que nós recebemos, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Sabe por que eu digo isso? Porque nas coisas ruins que nós recebemos, nós aprendemos com elas. Nós temos crescimento com elas. Sabe? As coisas ruins que acontecem na nossa vida não são castigos. São formas de nós aprendermos, de nós crescermos, de nós passarmos para um próximo nível. E nós devemos ser gratos por essas coisas. Essas coisas nos fazem mais fortes. Essas coisas nos fazem melhor. Na hora que nós estamos passando pelo processo, dói. A gente chora. A gente se sente desamparado. Como Jesus, antes de ser crucificado, a gente também chega para Deus e fala: Senhor, passa isso de mim. Mas depois que nós passamos, a gente olha para trás e vê o quanto nós crescemos naquela dificuldade. E a gente precisa entender que as dificuldades da vida, elas nos tornam melhores. E não são castigos. A gente precisa tirar da nossa mente essa imagem de um Deus castigador, um Deus carrancudo, um Deus que não é amoroso, que só pensa em nos castigar naquilo que nós fazemos de errado. Não. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Pai amoroso. E Ele quer demonstrar todo esse amor, toda essa paternidade, todo esse carinho a cada um de nós, todo o tempo. Só que para isso a gente precisa se achegar a Ele. No livro de Salmo, no capítulo 27, versículo 14, nós lemos o seguinte: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos achando que a nossa bênção está demorando demais. Muitas vezes a gente questiona Deus: Senhor, por que demora tanto? Mas nós nos esquecemos que Deus tem um momento certo para nós em tudo que nós fazemos. Um grande exemplo disso a gente vê na história de José. Quando José foi vendido por seus irmãos, ele foi para o Egito ser escravo na casa de Potifar. A mulher de José, a mulher de Potifar acusa José de ter tentado estuprá-la. E José é preso. Na prisão, José decifra o sonho, interpreta o sonho
de 2 empregados de Potifar. 2 empregados de Faraó, aliás. Um tem um sonho e o significado desse sonho é que ele seria morto. O outro tem um sonho e o significado desse sonho é que ele seria restituído na sua função. Quando esse empregado que é restituído na função, ele era padeiro, ele volta para a função dele, ele sai da prisão, José diz para ele: não se esqueça de mim. Lembra-te de mim quando estiveres com Faraó. Esse empregado sai dali e simplesmente se esquece de José. E o tempo passa. Muito tempo depois, Faraó tem um sonho. E aí esse empregado se lembra de José. Ah, José, tem uma pessoa na cadeia chamada José e ele interpreta sonhos. E aí José vai, interpreta os sonhos de Faraó. Faraó o coloca, tira ele da prisão e o coloca como governador do Egito. Agora, por que o padeiro esqueceu de José? Se o padeiro lembrasse de José antes de Faraó ter o sonho, José não seria governador do Egito. Ele seria auxiliar de padeiro. Então Deus permite que José continue mais um tempo na prisão, até o momento oportuno dele decifrar o sonho de Faraó e aí sim ser colocado no lugar onde Deus tinha preparado para ele. Às vezes hoje você está passando por uma situação em que você está pensando que as pessoas ao seu redor se esqueceram de você. Você está pensando que Deus se esqueceu de você e que está demorando demais para chegar aquela bênção, aquela cura, aquele emprego, a solução das dívidas ou qualquer outra coisa. E você começa a querer desistir, você começa a querer vacilar. E hoje eu venho dizer para você: seja forte, seja corajoso, seja perseverante, não desista. O tempo de Deus, o perfeito tempo de Deus, vai chegar. E você será abençoado do jeito que Deus tem para você, na hora certa e em toda a plenitude que Deus tem para você. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 5, nós lemos o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Não tenha medo. Deus nos diz: não tenha medo. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 20, nós lemos o seguinte: e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Veja bem, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Eu acho interessante o que Deus fala conosco aqui. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não adianta a gente sentar, ficar esperando que as coisas aconteçam. Deus não é uma varinha mágica
Deus não é o gênio da lâmpada. Aliás, essas coisas nem sequer existem. Deus tem o tempo perfeito para nos entregar as nossas bênçãos. Sabe por quê? Porque quando as bênçãos vêm em hora errada, nós nos atrapalhamos ao utilizá-las. Por isso que Deus é tão cuidadoso em fazer as coisas na nossa vida no seu tempo, no tempo perfeito. Quando nós já temos maturidade suficiente para poder administrar aquilo que está sendo nos dado. Quando nós temos maturidade suficiente para não querer só para nós, mas para ajudar aqueles que nos rodeiam. Seja forte e corajoso e mãos ao trabalho. Não desista, não pare. Não pare de lutar. Deus está com você. Deus está nessa batalha. Deus está te dando a vitória. Só que vai ser no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. Não é fácil. Eu posso te dizer por experiência própria. Não é fácil esperar o tempo de Deus. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. Esperar o tempo de Deus. Nós lemos no livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se você está com Deus, você não precisa ter medo de mais nada e nem de mais ninguém. Porque você e Deus são maioria. Se você está ao lado de Deus, isso significa que você está trilhando os caminhos que Deus colocou para a sua vida, sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo Jesus como seu fiel advogado. A quem você vai temer? Quem você vai ter medo? De ninguém. No livro de Salmo, no capítulo 56, versículos 3 e 4, nós lemos: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Nós devemos ser fortes. Nós devemos ser corajosos. E nós não devemos ter medo. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo e qualquer tipo de medo. E o verdadeiro amor nós só encontramos em Deus, em Cristo Jesus. Quando nós estamos andando com Deus, nós somos verdadeiramente amados. E nós amamos também de forma verdadeira. Então nós não temos por que ter medo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, nós lemos assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando nós somos agradecidos a tudo aquilo que nós já temos, e nós demonstramos fidelidade a Deus por aquilo que Ele já nos deu, a palavra de Deus nos diz que quando nós somos fiéis no pouco,
Nós somos colocados sobre o muito. Como que nós queremos administrar as bênçãos, as grandes bênçãos, se nós não somos fiéis e não conseguimos administrar o pouco que temos? Precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus já nos deu. E a partir daí, esperar em Deus as bênçãos maiores que Ele tem para nós. No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, está escrito assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe, nós não devemos enxergar a Deus, como eu já falei, como um ser que castiga. Nós não devemos enxergar a Deus como um pai mal-humorado, esperando que a gente erre para nos castigar. Não. Se nós não tivermos medo, nós vamos começar a enxergar a Deus como sendo o Pai amoroso que Ele é. Aquele que nos dá bênçãos, aquele que nos distribui, nos alimenta, sabe? Nos coloca firmes nos caminhos, aquele que nos sustenta pela nossa mão e que nos leva pela caminhada da vida. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. E com base nessas palavras, hoje eu quero te fazer um desafio. O desafio de você permitir que Deus seja esse consolador, esse Pai amoroso, esse Pai que nos dá coragem, que nos dá força, que nos tira o medo, que nos abençoa. Eu queria fazer um desafio com você hoje. Que você pudesse se arrepender dos seus pecados. Que você pudesse entregar a sua vida para Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, seja lá pelo motivo que for, eu quero te dizer que a culpa não é de Deus. Se você está decepcionado com a igreja, com o pastor, com os líderes, com o padre, eu quero te dizer que a culpa não é de Deus. Nós não podemos transferir as decepções que nós temos com os homens aqui na terra para Deus. Uma vez que as pessoas têm o livre-arbítrio e escolhem aquilo que elas vão fazer, Deus não pode ser responsabilizado pelas atitudes dessas pessoas. Se você precisou de alguém, talvez uma pessoa que você ajudou muito, e você precisou dela, e ela virou as costas para você, não atribua isso a Deus. Se um grande amigo seu te traiu, se você foi traído no casamento, se você foi traído até pelo seu pai, pela sua mãe, ou talvez até pelos seus filhos, não atribua isso a Deus. Volte para Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Permita que Deus hoje seja para você aquele Pai amoroso que vai te pegar no colo e vai dizer para você no seu ouvido: filho, não temas, eu sou contigo.
Seja forte e corajoso. Não desista. Não pare de lutar. Levanta. Segura na minha mão. Eu estou contigo. Em nome de Jesus. Amém? Reflita sobre isso hoje. Pegue essa palavra hoje. Tome ela como uma injeção de ânimo para que você possa, na segunda-feira de manhã, retomar as suas lutas, a sua caminhada, confiando que Deus é fiel e justo para entregar para você as bênçãos que Ele tem preparada na sua vida. Não desista. Não pense em acabar com tudo, em parar tudo. Não. Siga em frente. Não desista. Deus está com você. Jesus te ama. O Espírito Santo está com você, te guiando, te levando aonde quer que você vá. Ele está contigo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do nosso Pai maravilhoso, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você, hoje, agora, nesse momento em que você está escutando essa palavra. Que as bênçãos do Espírito Santo possam inundar o seu coração agora e que você possa sentir a grande, doce, maravilhosa presença de Deus aí aonde você está. Que você possa sentir o toque suave do Senhor, o sopro de Deus nos seus ouvidos, te dizendo: filho, eu estou aqui, não tenha medo, eu sou contigo. Em nome de Jesus, amém? Dê o seu like, dê o seu joinha, seu gostei, assine o canal, mas mais importante que tudo isso, pegue essa palavra, guarde ela no seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe essa palavra dentro de você. Pegue esse vídeo, compartilhe com todos os seus contatos, com todas as suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Eu tenho certeza e eu te garanto que você será tremendamente abençoado. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.